Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 6, diz assim a Escritura inspirada: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar. Senhor nosso, te agradecemos pela palavra da verdade e queremos que agora o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para entendermos a palavra do Senhor e para que ela caia no coração, e não somente caia no coração, mas produza frutos, ó Deus, dignos de arrependimento. Nos dê a tua graça, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo falando conosco, porque a tua palavra não é um livro qualquer. Tua palavra, Senhor, é inspirada. Tua palavra é supernatural, ou seja, está além das coisas naturais desse mundo. E se não for o teu Espírito Santo que perscruta as tuas coisas e nos entrega estas coisas, nós jamais a aprenderíamos. Por isso, atue nas nossas vidas nessa noite, para que recebamos Cristo pela fé, para que louvemos o teu nome com as nossas vidas e para que teu nome seja glorificado também. Enfim, fique conosco, eu lhe imploro, com o pobre pecador que vai pregar e com os pobres pecadores que vão ouvir. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Meus irmãos queridos, nós devemos lembrar que o capítulo 4 de Marcos, depois de Jesus acalmar uma tempestade, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? O capítulo 5, então, que finalizamos na semana passada, responde essa pergunta. Ou seja, a principal temática do capítulo 5 é quem é Jesus. Nós vimos que Marcos demonstra, através da expulsão de demônios de um jovem que há muito tempo estava possesso, que Jesus tem poder sobre os demônios e por isso ele é Deus. Depois nós vimos que Jesus dá fé a um homem que tinha muitas barreiras para se achegar a ele, um chefe da sinagoga, que teve que vencer barreiras sociais e religiosas para chegar em Jesus, mas que teve fé por causa de Cristo. Ou seja, Jesus é Deus porque ele dá fé às pessoas. Depois nós vimos que Jesus curou uma mulher hemorrágica, sem falar nada, apenas ela tocando na sua veste. Dali nós aprendemos que Jesus é Deus porque ele nos cura da impureza espiritual que era representada por aquela hemorragia da mulher.
E por fim, na semana passada, nós aprendemos que Jesus é Deus porque Ele nos dá uma vida nova, uma vida espiritual, a homens que estão mortos em delitos e pecados. E isso foi provado através da ressurreição da filha de Jairo. O subtema do capítulo 5 é fé. Nós vimos pessoas que tinham fé em Jesus Cristo. Então, se no capítulo 5 a gente tem claramente a visão de Jesus sendo Deus e claramente a visão de pessoas que têm fé em Jesus, o capítulo 6, essa dinâmica é invertida. Nós vamos ver que poucos ali reconhecem Jesus de verdade, mesmo com as coisas maravilhosas que Jesus faz, como por exemplo multiplicar pães e peixes. Mas mesmo assim as pessoas ainda não entendiam que era Jesus. E o capítulo 6, como subtema então, é a falta de fé. Ao contrário do capítulo 5, onde as pessoas mostravam fé, o capítulo 6 nós temos grandes demonstrações de falta de fé. E veja que o capítulo abre com uma demonstração clara disso. O capítulo 6, verso 1 a 6, que nós vamos expor agora, vai mostrar que os conterrâneos de Jesus não reconheciam como Deus. Ou seja, a familiaridade deles com Jesus não significava que eles conheciam Jesus, eram salvos por Jesus. E essa é a temática central aqui que Marcos quer nos ensinar, que mesmo que as pessoas tenham familiaridade com Jesus, é possível não conhecê-lo de maneira salvífica, de maneira a ter fé verdadeira nele. Então vamos ver como isso é possível, vamos ver essa dinâmica terrível acontecendo. Marcos começa esse capítulo dizendo que Jesus partiu dali onde? O capítulo 5, Jesus esteve em dois lugares. Em primeiro lugar, ele esteve em Gadara, onde ele curou um endemoniado. Foi lá especificamente para salvar aquele homem, como nós já vimos. Mas o segundo lugar onde Jesus esteve durante todo o resto do capítulo era Cafarnaum. Era a cidade onde Jesus morava, onde ele tinha um ministério dele. Lá ele tinha uma casa alugada e ele morava ali. E depois então de curar uma mulher hemorrágica e ressuscitar a filha de Jairo, Jesus decide ir para a sua terra. A sua terra aqui é Nazaré. Nós sabemos muito bem que Jesus nasceu em Belém da Judéia para cumprir a promessa de Deus no Antigo Testamento, que está em Miqueias, que o Messias haveria de nascer em Belém, uma pequena vilazinha de Israel. Mas Jesus não viveu em Belém, ele foi para Nazaré, daí ele ser chamado Jesus de Nazaré. As pessoas o conheciam como se fossem de Nazaré. Certa vez até os judeus falaram assim: esse aí não pode ser Messias, porque ele não nasceu em Belém, ele é de Nazaré. Mas ele tinha nascido em Belém. Então Jesus aqui vai para uma cidade que lhe é familiar e que durante muito tempo ele passou a sua vida com parentes, amigos, companheiros de profissão. Uma cidade então que nós podemos dizer que foi o lugar mais privilegiado do mundo. Uma cidade que abrigou Cristo durante boa parte da vida dele, porque tendo nascido em Belém, ele logo foi depois para Nazaré, e de Nazaré ele foi para o Egito, porque Herodes queria matá-lo e ele ficou lá refugiado há algum tempo. E depois de voltar do Egito, ele passou o resto da sua vida, até os 30 anos, no começo do seu ministério, em Nazaré. Então Nazaré viu cerca de 27, 28 anos da vida de Jesus. Ele esteve ali durante então sua infância, sua juventude, alguns anos da fase adulta, e aquelas pessoas viram então tudo o que se podia ver de Jesus. Viram ele crescendo, brincando, se tornando um adolescente, crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente, tudo acontecendo ante aos olhos daquelas pessoas. Então o que eles puderam ver? Em primeira mão, o único ser humano depois de Adão que não era pecador. Veja o privilégio que aquelas pessoas tiveram
de ver uma pessoa totalmente diferente delas. Ou seja, um homem santo, alguém que nunca pecou, jamais pecaria, nunca falou nada de errado, nunca fez nada de errado. Meus irmãos, imagine o que é isso. Se você visse uma criança que nunca fez uma birra, se você viu um, entre aspas, adolescente que nunca foi rebelde, um jovem que nunca se dispôs contra o pai, a mãe, você acharia isso normal? De jeito nenhum. Então aquelas pessoas viram tudo isso. Elas tiveram então um grande privilégio. Mas veja, elas não entenderam que grandes privilégios, segundo as Escrituras, isso não é do filme do Homem-Aranha, trazem grandes responsabilidades. É maravilhoso receber privilégios de Deus, mas quanto mais privilégios de Deus nós recebemos, mais responsabilidade nós temos para com aquilo. Por isso Jesus disse certa vez: a quem muito é dado, muito é cobrado. Privilégios espirituais trazem uma cobrança muito maior, mas isso não significa que privilégios espirituais são de somenos importância. Pelo contrário, faça um exercício rápido comigo. Por exemplo, crianças que têm pais piedosos, que as criam na igreja, que as levam para a escola dominical, que as levam para o culto, que fazem culto doméstico com essas crianças, ensinando a elas a Bíblia, ensinando os mandamentos de Deus. Ou seja, tudo aquilo é um grande privilégio, porque essa criança, ela não vai incorrer nos mesmos pecados, ou na multidão de pecados, do que crianças que vivem fora do Evangelho, e vivem uma vida com pais que são tortuosos. Então veja, os privilégios cristãos são importantes, e eles são usados corretamente quando nós fazemos com que entendamos a palavra e recebamos por meio desses privilégios a salvação pela graça de Deus. Paulo falou desses privilégios, por exemplo, para Timóteo, que teve esse tipo de criação que eu citei. Ele diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está mostrando: Timóteo, você desde pequeno teve um grande privilégio, crescer ouvindo a Bíblia. Então, responsavelmente, fique firme nesta palavra que você ouviu para a sua salvação. Então veja, ter grandes privilégios significa que nós não devemos nos escorar neles, mas usá-los para a nossa salvação. Mas não foi isso que Nazaré fez. Depois de muitos anos privilegiados, vendo Jesus, o lugar mais privilegiado do mundo, eles não fizeram isso. E veja que o texto diz que Jesus levou os apóstolos para verem o que estava acontecendo com essas pessoas privilegiadas. A pergunta é: por que Jesus vai levar os apóstolos para verem ele ser rejeitado pelos seus próprios amigos, parentes e companheiros? Por que Jesus fez isso? Porque logo em seguida Jesus vai enviá-los a pregar. E Jesus queria que eles aprendessem uma das lições mais duras acerca da pregação da palavra, que a pregação fiel da palavra, na maioria das vezes, em grande parte, encontra rejeição. Jesus já começou a ensinar isso para eles, lá no capítulo 4, quando ele ensinou a parábola dos solos, que ele mostrou que 75% das pessoas rejeitariam a palavra da verdade. Agora eles vão aprender essa lição não só na teoria, mas na prática. E veja, essa é uma das lições mais duras, ver que as pessoas, tendo a palavra da salvação vista, pregada, exposta na sua frente, elas rejeitam. Pense bem, imagine que uma pessoa da sua casa estivesse com câncer,
e existisse um remédio que, se você tomasse, curasse de câncer, qualquer tipo de câncer. Imagina essa possibilidade. E você então vem com essa pessoa, né, e vem na caixinha e fala assim: olha, toma esse remédio, você vai ficar livre do câncer. E essa pessoa fala assim: não, eu não quero. Então isso que acontece no mundo natural, e isso acontece porque nós temos muitas pessoas que morrem porque não querem tomar remédio, cuidar da sua saúde. Isso acontece na vida espiritual. Milhares se escusam de tomar o remédio do Evangelho, de conhecer Jesus, pela incredulidade dos seus corações. Eles estão diante do remédio, estão diante da cura para suas almas, mas impressionantemente essas pessoas não aceitam isso, recusam a salvação, e isso é chocante. E é isso que Jesus vai ensinar para os apóstolos, essa verdade chocante: vocês vão ser rejeitados, a palavra que vocês vão pregar não vai ser benquista, não vai ser aceita por todos, apesar de, como nós vamos ver agora, vai maravilhar as pessoas, mas maravilhar e ser aceita são duas coisas distintas. Então veja, o verso 2, Marcos vai descrever isso, as pessoas se maravilhando. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Então Jesus foi para Nazaré e ele ficou ali durante algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo, mas chega então o dia de sábado. E o que Jesus fez segundo o texto? Jesus foi para a sinagoga. O sábado, meus irmãos, era um dia especial de culto na antiga aliança. É o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado do Senhor. Ou seja, esse dia era um dia em que Jesus sempre esteve ou no templo ou na sinagoga cultuando a Deus. E quem fala isso é Lucas, no relato deste trecho que estamos vendo lá no seu evangelho. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus tinha o costume de, no dia do Senhor, lá do Antigo Testamento, cultuar a Deus. Por que Jesus fazia isso? Primeiro motivo é porque Jesus amava a lei de Deus. Jesus entendia que ele deveria obedecer à lei de Deus. Afinal, ele mesmo disse que não veio abrogar a lei, que não veio tirar a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele mesmo disse que ele deveria cumprir toda a justiça de Deus, ou seja, obedecer à lei de Deus. Então, Jesus entendeu que ele devia amar e obedecer à lei de Deus. E veja então que os mandamentos de Deus para Jesus não eram danosos, não eram pesados como são para nós. Jesus considerava algo de extrema importância, de profunda alegria e algo prioritário na sua vida, cumprir a lei. E graças a Deus que Jesus era assim, e não era como os crentes dos nossos dias, que em qualquer coisa faltam na igreja. Graças a Deus. Por quê? Porque a minha e a sua salvação dependia de Jesus cumprir a lei. Se Jesus olhasse para o 4º mandamento e falasse: eu não vou cumprir isso, eu e você estávamos no inferno. Então veja que Jesus está aqui obedecendo a Deus. Esse é o primeiro motivo, e fazendo isso para a nossa salvação. Em segundo lugar, Jesus está na sinagoga, porque na sinagoga ele podia pregar a palavra de Deus para as pessoas. Lá no capítulo 1, verso 38 e 39, Jesus disse que ele veio para pregar. Então Jesus tinha o ministério da palavra de Deus, e ele aproveitava a sinagoga para poder pregar a palavra de Deus, participar da liturgia do culto da sinagoga, expondo a palavra da salvação. E por N motivos, e por A mais B, Jesus usava ali toda aquela oportunidade para mostrar como as escrituras do Antigo Testamento apontavam para ele. E é isso que nós vamos ver agora. Por quê? Marcos não disse o que Jesus pregou, mas Lucas nos informa o que Jesus pregou. Lucas diz
lá no capítulo 4, verso 17 a 21, que Jesus pegou o rolo do livro de Isaías e ele achou o exato lugar do capítulo 61, verso 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus, ao ler aquilo, ele explicou que Isaías, muitos anos antes, estava falando que ele era o Messias, o Salvador. Então Jesus pega aquela palavra que prometia liberdade de pecados, prometia perdão de pecados, e ele olha para aquela palavra e diz assim: hoje se cumpre a escritura que vocês estão ouvindo. Então o que Jesus pregava? Jesus pregava o Evangelho, porque a pregação que ele faz a partir de Isaías é a pregação do Evangelho. Então Jesus pregava o Evangelho a partir do Antigo Testamento. E qual era a mensagem do Evangelho que Jesus pregava? Que o homem estava morto, o homem precisava de libertação, e que o homem longe de Deus é um pobre pecador. Veja que o texto de Isaías, além de falar que o Espírito de Deus estava sobre ele, ele diz para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e por liberdade os oprimidos. Então Jesus pregava o quê? Vocês são mortos, vocês estão em pecado, vocês precisam de salvação, e está aqui quem é a salvação. É isso que ele pregava, o Evangelho verdadeiro. E veja, queridos irmãos, que ele prega o ano aceitável do Senhor. Como eu já disse na nossa liturgia, esse ano aceitável do Senhor era uma festa que deveria ocorrer a cada 50 anos em Israel, em que, se você tivesse passado uma terra para alguém em troca de dinheiro, nesta ocasião a terra voltaria a ser sua. Se você tivesse sido feito um escravo a troco de dinheiro, de comida, nesse dia você teria que ser liberto. E a festa do jubileu era um ano inteiro em que as pessoas não trabalhariam, elas fariam festa ao Senhor, apontando para o Evangelho da salvação. Ou seja, Jesus vem e nos salva dos pecados e nos faz ter uma vida de alegria, de gozo e, sobretudo, apontando para o céu, para o último dia, quando será festa eterna ao nome de Deus, Santa Assembleia. Era isso que Jesus estava pregando ali. Uma mensagem maravilhosa de salvação, uma mensagem que você deve olhar e falar assim: nossa, que coisa boa de se ouvir, eu estou diante daquele que vai me salvar, diante daquele que é o perdão de pecados. Este é o Evangelho, e é isso que estava maravilhando aquelas pessoas. E veja, isso deveria maravilhar as pessoas dos nossos dias. E aqui nós temos uma pontada nas igrejas dos nossos dias. Por quê? Se aquele povo se maravilhou com o Evangelho, hoje nós estamos tão piores do que eles, que o Evangelho hoje não nos maravilha mais. Falar de Jesus, falar que você é pecador, falar que você precisa se arrepender, que você precisa de crer e que só Jesus salva, isso não maravilha as pessoas mais. Deveria maravilhar. E é por isso que hoje falsos pregadores, vendo que as pessoas sequer estão se maravilhando com o Evangelho, estão subvertendo as coisas, fazendo que a mensagem da igreja hoje tente atrair e maravilhar pessoas com uma falsa mensagem. Você pode pensar positivamente que você alcança as coisas, tudo vai dar certo na sua vida. Você nasceu para ser feliz. Ora, ser pobre, filho de Deus, tem que ser rico nesse mundo. Ou seja, como nós deixamos de nos maravilhar com o Evangelho, Satanás aprendeu a nos maravilhar com uma falsa mensagem, mas que só leva para longe de Cristo. Esse falso Evangelho que está sendo pregado nos nossos dias, que está encantando pessoas, só as leva para o inferno. O Evangelho, na boca de Jesus, maravilhou aquelas pessoas, porque eles viram que Jesus pregava com autoridade e pregava uma doutrina de cumprimento do Antigo Testamento, e isso encantou aquelas pessoas. Mas, para por aí, quando Jesus falou que Ele era o Salvador, o encanto acabou.
Quando Jesus falou, eu salvo, o Espírito de Deus está sobre mim, acabou o encanto. E veja que o verso 2, eles fazem 3 perguntas que são pejorativas. À primeira vista parece inofensivo, mas eram perguntas de desprezo. Veja que a primeira pergunta é: de onde vem a este essas coisas? O pronome este usado aqui, no grego, é uma conotação pejorativa, como se no português você falasse assim: quem que essa pessoa pensa que ela é? Então literalmente eles estão perguntando assim: quem que Jesus pensa que ele é? Ao fazer essa pergunta, veja que nós voltamos ao fim do capítulo 4, quem é este? A mesma pergunta que os apóstolos fizeram, agora essas pessoas estão fazendo ofensivamente: quem é este? Quem é este? Ou seja, elas não conseguem ver que Jesus veio do céu para libertá-las, que Jesus era um enviado do Pai para dar salvação a elas. Essas pessoas estão falhando em ver que Jesus estava ali com a verdadeira mensagem salvífica e que Ele mesmo é a salvação. Quem é este? Quem que ele pensa que ele é? Que coisa, não é? Parece até aquela música do Engenheiros do Havaí, né? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Eles estão assim: quem é Jesus? Quem ele pensa que ele é? A segunda pergunta é: que sabedoria é esta que foi dada? Quando eles olharam para Jesus, eles não conseguiam ver como Jesus podia ser sábio, porque eles sabiam que Jesus era um carpinteiro e ele não foi treinado formalmente para ser um pregador da palavra. Então a pergunta é: como é que esse homem pode ter sabedoria? E aqui esses homens falharam em reconhecer que Jesus não tem sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. São coisas diferentes. Ele não tem, ele é a sabedoria. Ele é mais do que ter, ele é ser sabedoria. A Bíblia mostra que Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo diz: Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2 e 3. Ou seja, eles estavam perguntando de onde que vem essa sabedoria. Eles não conseguiram enxergar que eles estavam diante da própria sabedoria de Deus encarnada na frente deles, e que eles estavam vendo ali aquele que é infinitamente sábio pregando para eles. E a terceira pergunta é: como se fazem tais maravilhas por suas mãos? A pergunta deles é: como é que esse homem pode fazer tantos sinais maravilhosos assim? Como que ele pode curar pessoas? Como que ele pode salvar pessoas? Como que ele pode tirar uma criança da morte? E essa pergunta deles, meus irmãos, revela a total ignorância dessas pessoas quanto ao reino de Deus. Porque veja, foi a mesma coisa que Nicodemos fez lá no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos conseguiu perceber que Jesus fazia muitas coisas, mas ele não conseguiu perceber que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador. E essas pessoas estão aqui sem compreender como que Jesus tinha tanto poder, como que o Espírito Santo podia atuar na vida dele daquela maneira, mostrando então essas 3 perguntas, que esses homens são cegos espiritualmente, como Nicodemos o era. Eles estão nas trevas do pecado. Essas pessoas estão aqui sem entender quem é Jesus, de maneira ignorante, porque elas não receberam o Espírito Santo de Deus. São homens naturais. A Bíblia diz que esses homens naturais rejeitam as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito Santo. Então essas pessoas, ao fazer essas 3 perguntas, é como se elas estivessem gritando para a gente: nós não temos o Espírito Santo de Deus. Elas eram apenas religiosas, que não tinham discernimento espiritual. Lhes falta a salvação, lhes falta o entendimento das coisas de Deus, lhes falta sair da morte para a vida. E veja então que é assim que esse trecho se conecta à ressurreição da filha de Jairo,
Ou seja, se Jesus não nos tirar da morte espiritual para a vida, jamais entenderemos quem é Jesus e jamais teremos a salvação nas nossas vidas. São pessoas mortas. E veja que eles não só são pessoas mortas, mas como aqueles circunstantes que riram de Jesus, que falou que ia ressuscitar a menina, eles também zombam de Jesus. O verso 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então veja, a pergunta é: não é esse aí o carpinteiro? Por que eles fizeram esse tipo de pergunta? Porque ele não é o carpinteiro? Irmãos, durante muitos anos, essa foi a profissão de Jesus. Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai. Àquela época, diferente dos nossos dias, a profissão passava de papai para filho. Então você aprenderia a profissão do seu pai, seguiria os rumos do seu pai. Era muito raro uma pessoa, um homem, ter uma profissão diferente do pai dele. Então Jesus, que tinha um pai ali, emprestado, porque José não era pai dele de fato, assumiu a profissão de José. E depois da morte de José, e aqui José já estava morto há algum tempo, Jesus se tornou o carpinteiro daquele lugar, que ele teve que trabalhar duramente então, para sustentar a si mesmo, e a sua mãe e os seus irmãos mais novos, que eram bem mais novos do que ele. Então veja que coisa maravilhosa, Jesus, o rei do universo, o dono de todas as coisas, trabalhou como um carpinteiro. Antes da gente entrar nos detalhes espirituais disso, isso mostra para a gente o que? O trabalho não é uma coisa ruim, nem mesmo o trabalho duro. O trabalho é visto ruim para nós hoje por causa da queda, mas em si mesmo não é ruim. Ele é ordenado por Deus, e ordenado que através da providência de Deus, nós retiremos o nosso sustento do trabalho, ou seja, Deus nos sustenta por meio do trabalho. Apesar da gente não gostar de trabalhar, o trabalho é algo maravilhoso de Deus para nós. Quando Deus criou o homem lá no jardim, Ele mandou o homem trabalhar. Cultive e guarde esse jardim. Então o trabalho é algo ordenado para cada ser humano. Por isso é tão ruim, o tipo de vida que a gente tem vivido hoje aí, visto hoje, de pessoas que não querem trabalhar, mas são sustentadas pelo governo. A Bíblia é muito clara e diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Gente, não tem interpretação. Está falando o quê? A pessoa que não trabalha, você tem que deixar ela passar fome até ela vestir a vergonha na cara e trabalhar. A Bíblia é muito clara sobre isso. Por isso esses governos de hoje que ficam sustentando vagabundo, faz um desserviço ao Evangelho. Porque vagabundo não é para ser sustentado. Vagabundo tem que virar gente e trabalhar. Jesus não era um vagabundo. Jesus teve que trabalhar. E trabalhar na carpintaria quando não existia motosserra, tico-tico, serra circular e todas as ferramentas que você tem hoje. Teve que ralar. Por quê? Porque é assim que Deus mandou. Veja então que Jesus nunca menosprezou o trabalho. E aí depois que ele deixou de ser carpinteiro, ele foi trabalhar mais, sendo pregador do Evangelho. E nós já vimos quantas vezes ele ficou até sem comer pregando a palavra de Deus. Mas diante disso então, as pessoas olhavam para Jesus e o identificavam como um carpinteiro, menosprezando a Cristo. Porque ser carpinteiro era o emprego de um pobre. Ser carpinteiro naquela época não dava dinheiro, Hoje carpintaria, hoje marcenaria dá dinheiro, Você vai mandar alguém fazer um armário na sua casa, fica um absurdo. Um pedaço de madeira reta com outro pedaço de madeira reta, e aquilo lá fica um preço absurdo. Não sei que milagre que é aquilo. Mas tudo bem. Hoje dá dinheiro, aquela época era trabalho de pobre. E quando alguém olhava para alguém pobre, carpinteiro, olha meu amigo, ele está pregando aqui como um mestre, e eles estavam fazendo assim: olha,
esse aí é carpinteiro, ele não podia estar pregando assim. Estão menosprezando Jesus. Por quê? Por causa da dureza do coração deles. Eles eram tão cegos espiritualmente falando, e aí vem a ideia que é espiritual do assunto, é que a cegueira espiritual deles os fazia ver só um carpinteiro, mas não quem estava por trás daquilo, o Salvador, o verdadeiro Deus. Jesus não era um simples carpinteiro, Jesus era o Salvador, e eles não conseguiam ver isso. E veja que as ofensas continuam, porque eles dizem que ele era filho de Maria. Não foram todos que falaram assim. No texto de Lucas nós vimos que eles falaram, esse aí não é o filho de José? Mas Marcos faz questão de registrar, esse aí é o filho de Maria? Por quê? Porque isso era uma ofensa muito grande naquela época. As pessoas eram reconhecidas pelos nomes dos seus pais. Por isso a gente vê, né? Pedro era chamado como? Simão Bar Jonas, ou seja, Simão Bar, filho Jonas. O pai dele chamava Jonas, ou João. Então Simão, filho de João, ou filho de Jonas. Os homens eram reconhecidos pelos nomes dos seus pais. Chamar alguém pelo nome da sua mãe, mesmo que o pai tivesse morto, era xingar uma pessoa. Então essas pessoas aqui estão xingando Jesus, estão literalmente fazendo uma ofensa em Jesus. Como hoje, né, os jovens ficam xingando a mãe um do outro, né? Mas é esse tipo de ofensa que eles estão fazendo aqui. Então Jesus está sendo maltratado, sem respeito nenhum daquelas pessoas. E vejam então que o desprezo deles era horrível. Eles estão menosprezando o rei da terra, o Senhor, o Salvador. Veja que no capítulo 5, o triunfo da fé, 3 pessoas adoram Jesus ajoelhado, e aqui nós temos uma cidade inteira zombando de Jesus, rindo de Jesus, caçoando de Jesus. E aí que vem a questão. Veja que eles conhecem bem Jesus. Os judeus aqui estão parecendo até mineiro, né? Por quê? Eles falam assim, esse aí não é Jesus, filho de Maria, mas irmão de Tiago, José, Judas e Simão? O mineiro não descreve o outro assim? Ó, quem que é fulano? Ah, fulano é filho de Ciclano, de Beltrano, parente de não sei quem, mora ali perto da padaria do Celinho, longe da prefeitura, do outro lado da rua, da Palmeira, não sei das quantas. A gente não escreve assim? Os judeus também tinham esse costume, mas veja só, esse costume dele de escrever assim, mostra, em primeiro lugar, que eles conheciam bem Jesus. Jesus não era um desconhecido para eles, tanto que eles conheciam a família de Jesus. E esse texto também, meus irmãos, é um duro golpe para a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Olha, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus tinha irmãos e irmãs. Se Jesus tinha irmão e irmã, meu amigo, logo Maria fez o quê? Filhos com José. É óbvio, né? E o texto aqui não está falando que essas pessoas eram primos de Jesus, igual os católicos falam. Isso é mentira de padre safado. Isso é mentira. Porque a palavra no grego, e a Bíblia foi escrita no grego, só pode significar irmãos. Então, aquelas pessoas ali eram irmãos de sangue de Jesus. O problema então é quando a gente pega a tradição nossa e coloca acima da Bíblia, acima de Jesus. Ou seja, já que para os católicos a virgindade é maior do que o casamento, então nós temos que inventar que Maria era virgem e que Maria não teve filhos, mas a Bíblia diz o contrário. E essas pessoas conheciam bem os irmãos de Jesus, eram muito bem conhecidos por eles, de longa data. Então veja, essas pessoas conhecem bem Jesus, e ao invés de crer em Jesus, diz o texto, eles se escandalizavam em Jesus. A pergunta é, o que significa escandalizar? Essa palavra significa cair na armadilha do pecado, desviando-se do caminho da salvação. Ou seja, escândalo é como se fosse uma isca que se transforma na armadilha.
Pensa em pegar um peixe. Você pega um anzol e joga ali uma minhoquinha, né? Ou uma salsicha, ou alguma outra coisa para o peixe. Aquilo ali é uma isca, mas na hora que ele mete a boca ali, vira uma armadilha. Pegou, já era. E veja então que Jesus escandalizou essas pessoas. Ou seja, eles caíram na armadilha, mas não era a armadilha de Jesus, era a armadilha do pecado. Mas qual foi a armadilha então? A familiaridade que eles tiveram com Jesus. Ou seja, a familiaridade que eles tiveram com Jesus trouxe desrespeito deles para com Jesus. O fato deles conhecerem Jesus em Nazaré durante muitos e muitos anos, conhecerem a família pobre de Jesus, fez com que eles tivessem descaso por Jesus. Então veja, todo o privilégio espiritual que eles tiveram de conviver com Jesus, ver Jesus, fez com que eles se afastassem de Jesus. Essas pessoas, tendo convivido durante anos e anos, fez com que, ao olharem para Jesus, eles vissem Jesus como um colega, um amigo, um parente, e afastassem dele. Eles não conseguiam ver agora além da aparência externa de Jesus. Viram ele como um menino, como um jovem, como um carpinteiro, e agora não viam nada mais. E depois de conviver anos e anos, era só o que eles viam. Jesus se tornou para eles então o que Pedro disse: rocha de ofensa. Pedro disse: para vós outros que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, os judeus, construtores do reino de Deus, essa veio ser principal pedra angular, pedra de tropeça, rocha de ofensa. São eles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, Pedro entendeu que os judeus, não reconhecendo Jesus como Salvador, estavam tropeçando da palavra de Deus. Veja que é isso que está acontecendo com essas pessoas. Jesus está falando: ó, a palavra de Deus se cumpre em mim, eu sou o Salvador. E quando eles olharam para Jesus falando isso, eles só viram um carpinteiro. E Jesus se tornou então uma rocha que os ofendeu, que os levou para longe da salvação. O que a gente aprende aqui então é quão terrível é a familiaridade com o que é sagrado, sem sermos impactados por essas coisas. Há um grave erro de quanto mais nós convivermos com as coisas sagradas, nós não somos mais transformados e ficamos mais duros. Quanto mais nós convivemos com as coisas de Deus, sem mudar a nossa vida, mais cegos, incapazes de ver a verdade nós vamos nos tornando. E veja então que o privilégio que eles tinham, em vez de se tornar um instrumento para a salvação, se tornou um objeto de ofensa, um caminho para longe de Jesus. E aí veja que nós temos aqui outro grande perigo, o perigo de maravilhar-se com as coisas espirituais sem entendimento. Porque quando eles viram Jesus pregando, até o momento que Jesus falou assim: eu sou o Salvador, e vocês não querem aceitar isso, eles estavam maravilhados com as coisas espirituais. Mas maravilhamento com as coisas espirituais sem entendimento das coisas espirituais leva à rejeição da verdade. Ou seja, quanto mais você acha um culto bonito, uma pregação bonita, mas não entende o que está sendo dito, mais longe de receber a verdade você está. E eles então não entendiam quem é Jesus, que ele é o Salvador. E quanto mais eles achavam: ó, que bonito, hein? Mais perto eles estavam de rejeitar para sempre a Cristo. Então veja, quão terrível é a condição do ser humano pecador sem graça, não é mesmo? Quão horrível é o homem que não tem a luz de Deus para ver a verdade que Jesus salva. E diante disso, o que Jesus fez, meu irmão? Diz o verso 4, Jesus contou um provérbio: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Jesus respondeu aquela situação com um provérbio: não há profeta sem honra, senão na sua terra. O que Jesus quis dizer com isso? Tem gente que acha que Jesus falou o seguinte, que os profetas vão ser honrados em todos os lugares,
menos na sua cidade natal. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus não disse que um profeta é respeitado nos outros lugares, exceto na sua terra, entre os seus parentes e em sua família. Não, o que ele disse foi: se um profeta fosse honrado, certamente não seria na sua cidade. E veja que nós temos toda a Bíblia para ilustrar isso. Durante anos e anos, Deus enviou profetas para o seu povo, e quando eles estavam mal espiritualmente, os profetas não eram respeitados em lugar nenhum. Tanto que Jesus citou 2 profetas aqui no texto de Lucas: Elias e Eliseu. O que eles queriam fazer com Elias e Eliseu? Matar. Percebeu? O mesmo que eles iam fazer com Jesus. Então o que Jesus está falando é: os profetas não são honrados, ainda mais na sua terra. Ou seja, muito menos aqui onde eu moro eu vou ser honrado, onde eu nasci, onde eu cresci. Na verdade, os profetas eram odiados em todos os lugares, e ainda mais nas suas terras, onde eles eram odiados e perseguidos. Um puritano diz sobre isso aqui, a familiaridade nos anos da juventude gera um desprezo. O sucesso de alguém que era inferior gera inveja, e os homens dificilmente colocarão junto com os guias das suas almas aqueles cujos pais eles teriam desdenhado de colocar até mesmo com os cães do seu rebanho. Ou seja, o que ele está dizendo é: as pessoas olhavam para os profetas e sabiam o que? Mesmo que esse homem tenha recebido um munus de Deus, eu não me interesso. Eu vivi com ele, eu sei quem ele é, e eu não quero saber disso. O que aconteceu com Jesus? Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o profeta de Deus, porque eles conheciam Jesus há muito tempo, não interessava. Jesus não podia ser maior do que eles. E veja então que Jesus aqui arroga para si ser um profeta. E Jesus de fato é o profeta, meus irmãos. Jesus não é mais um profeta. Jesus é o profeta que revela-nos a salvação. Mas um profeta que não teve honra entre os seus, porque João disse: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A sua cidade não creu nele, os líderes religiosos não creram nele, os seus familiares não creram nele. E veja então que tudo aquilo, em vez de gerar fé naquelas pessoas, produziu só preconceito e incredulidade. Jesus estava sendo rejeitado pelos que conheciam. Agora imagine se você estivesse sendo um apóstolo naquela ocasião. Você ia pensar assim: rapaz, então é isso aí que nos espera, né? Era exatamente isso que Jesus queria ensinar para eles. É isso que espera para vocês. Jesus estava sendo rejeitado na sua pessoa e na sua pregação. Por isso que nós lemos aqui Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que era desprezado e que ninguém queria saber. E aqui, meus irmãos, Marcos foi muito gentil com Nazaré em não falar o que eles tentaram fazer, mas sem dúvida nenhuma eles tentaram matar Jesus nessa ocasião. Deixa eu refrescar você lendo Lucas 4, 23 a 30. Disse-lhe Jesus: sem dúvida vocês citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Ou seja, tudo aquilo que você fez lá em Cafarnaum, que a gente sabe que você fez, faz aqui também. E aí Jesus responde: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom, ou seja, uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, que era inimigo do povo de Deus. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, todos, Lucas faz questão de relatar, todos, sem exceção de nenhum, todos, levantando, expulsaram Jesus da cidade, levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá mandarem ele abaixo. Jesus passou por entre eles. Jesus fez um grande milagre de não ser morto naquele dia. As pessoas ficaram com tanta raiva que Jesus disse que ele é o Salvador e que elas precisavam dele como Salvador,
que eles não só rejeitaram a Jesus, mas eles quiseram matar Jesus. E veja que os apóstolos viram aquilo, e foi isso que os apóstolos sofreram depois disso. Os apóstolos morreram, tirando João, todos os outros martirizados por causa do Evangelho. E veja, irmãos, talvez você esteja pensando assim: pastor, mas o nosso tempo hoje é outro. Não é. O pior é que não é. Porque os pregadores verdadeiros hoje, eles não são nem respeitados e nem queridos. As pessoas dentro da igreja estão perseguindo os pastores fiéis. Em alguns casos tem até enxotado esses pastores. Eu fiquei sabendo de um pastor que eles bateram nele e na mulher dele fora da igreja, porque ele era fiel, queria mudar as coisas da igreja. E eu não estou inventando, isso é caso verídico. Não vou falar aqui por questões, né? Nós estamos gravando a pregação. Bateram no pastor e na mulher dele, porque ele era fiel. Então veja, esse é o momento de que os pastores estão sendo tratados com raiva, com ira, com perseguição. Por quê? Por falar a verdade. Simplesmente por falar: você é um pecador, você está indo para o inferno sem Jesus, e o que você precisa é crer em Jesus, arrepender dos seus pecados e viver uma vida segundo a Bíblia. O que há de errado nisso? Nada. Nada. Igual que Jesus seja errado? Nada. O que aconteceu com ele? Quase mataram. O que está acontecendo com os pastores hoje? Os pastores fiéis não têm ficado nas igrejas, estão sendo enxotados das igrejas. E aí veja que isso traz um prejuízo para a alma. Veja o que aconteceu em Nazaré, verso 5: não pôde fazer ali nenhum grande milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo as mãos. Diz Marcos que Jesus não fez ali grandes milagres igual ele tinha feito antes. E veja que Jesus já tinha falado: vocês vão dizer, faz os milagres aqui. Apesar de tudo, né? Jesus curou uns poucos enfermos. Isso é maravilhoso, gente. Por quê? Olha, Jesus, ao invés de olhar para tudo aquilo, né, e sair correndo ali e não fazer nada de bom ali, Jesus é tão generoso, tão maravilhoso, que ele ainda curou alguns enfermos ali. E nos deu um grande exemplo, né, da gente se satisfazer fazendo bem, abnegadamente, mesmo quando as pessoas nos tratem injustamente. Jesus deu aqui um grande exemplo para os apóstolos e para nós, de que mesmo quando formos tratados com esse desprezo, com esse desleixo das pessoas, com essa ira das pessoas, a gente tem que continuar fazendo bem. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, como disse Paulo. Mas infelizmente Jesus não pôde fazer muitas coisas ali, não quanto outros lugares. Jesus curava pessoas assim, ó, a rodo. Mas por que Jesus não pôde fazer ali? Porque a descrença estava prevalecendo ali. Eles tinham tanto preconceito com Jesus, os líderes instilavam tanto ódio com Jesus, que Jesus não pôde fazer. E é uma expressão estranha, não é? Como se a descrença atasse a onipotência de Jesus. Mas não é isso, meus irmãos. O que significa isso? Não pôde fazer ali. Não significa que Jesus teve o poder limitado. Por quê? O poder de Jesus não pode ser limitado pelos homens, nem pela descrença. E eu vou provar para você. Quem aqui que nasceu crendo em Jesus? Absolutamente ninguém. Agora, você crê em Jesus hoje? Então a sua descrença não limitou o poder de Jesus. Ou seja, descrença não limita o poder de Jesus. O que aconteceu é que Jesus não esteve disposto a fazer milagre onde aquelas pessoas rejeitavam ele por incredulidade. Na ausência de fé, Jesus não podia, entre aspas, fazer essas obras poderosas, porque o critério de Jesus ao operar essas obras poderosas era gerar fé nas pessoas, e não só gerar fé nas pessoas, mas fazer com que aqueles que tivessem fé tivessem a certeza que ele é o Salvador, que ele é o Messias verdadeiro. Você pode ver isso, por exemplo, em João 20:31,
que João disse que ele narrou os sinais de Jesus para que as pessoas crescem que ele era o Cristo e que, crendo nele como Cristo, tivessem vida eterna. Eu vou ler para você. Estes, porém, sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, quando havia grande incredulidade, quando as pessoas rejeitavam a Jesus enfurecidamente, Jesus não fazia sinais ali para não agravar o caso da incredulidade no coração daquelas pessoas, ou seja, não fazer que o juízo sobre elas ainda fosse mais severo. Por isso, um puritano disse: Jesus teria feito ali tantos milagres quanto tinha feito em outros lugares. Não o fez porque as pessoas não procuraram, não pediam seus favores. Ele podia transformá-los quando quisesse, mas eles perderam a oportunidade de serem transformados. Então, observe que pela descrença e pelo desprezo a Jesus, os homens interrompem a corrente dos seus favores e colocam uma tranca na sua própria porta. Ou seja, o que ele está dizendo? Aquela cidade trancou a sua própria porta em relação à graça e à salvação, por causa da incredulidade, da raiva, da ira deles contra Jesus. Os sinais era para quê? Creiam em mim, eu sou o Cristo. Mas ao verem aquilo, eles rejeitaram Jesus. E aí o que acontece? Verso 6: admirou-se da incredulidade deles. Essa palavra admirou-se, ela é usada no Evangelho muitas vezes para as pessoas que olhavam assim, maravilhadas, né? Boquiabertas com o que Jesus fazia. Mas ela foi usada para Jesus, essa palavra especificamente 3 vezes, e as 3 vezes estão ligadas à fé. 2 delas por questões positivas da fé. Um centurião romano que estava lá com a sua família doente e que disse: fale com Jesus, que ele só precisa dar uma ordem, nem precisa vir na minha casa, e eu sei que ele tem autoridade para curar. E Jesus disse que ficou maravilhado com aquela fé que nem Israel ele tinha visto. O segundo caso é da mulher Ciro-fenícia, né? Ou seja, gentia, que falou para Jesus: me cura, ou seja, cura minha filhinha. E aí Jesus falou assim: não é lícito tirar da mesa e dar para os cachorrinhos. E ela falou assim: os cachorrinhos comem da migalha das mesas. E Jesus ficou maravilhado com a fé dela, falou: nem em Israel eu encontrei uma fé assim. Só que aqui é citado um exemplo negativo. Jesus se maravilhou com a fé daquelas 2 personagens que eu citei, porque era improvável que elas tivessem fé. Aqui então, quando Jesus fica maravilhado com a incredulidade desse povo, a ideia também é com o que é improvável, ou seja, era improvável que eles não tivessem fé. Por quê? Porque eles viram Jesus durante anos e anos, conheciam Jesus. O que deveria se esperar daquela cidade é fé salvadora, mas o que ela tinha? Incredulidade em Jesus. Isso era algo então que maravilhou Jesus negativamente, ou seja, ele olhou e falou assim, né? Como é que o coração humano pode ser tão duro assim? É desse sentido que o texto está dizendo. Como que eles tinham um coração tão duro para não ver o óbvio? Que a incredulidade deles estava cegando eles para a graça de Deus ali bem na frente deles, a salvação bem na frente deles. Então, ainda que nós não saibamos, ou que nós saibamos que é natural o homem rejeitar a Jesus, nós devemos ficar maravilhados também quando as pessoas rejeitam a pregação e rejeitam Jesus dessa maneira. E aqui, meus irmãos, é algo que a gente tem que aprender. A gente não pode acreditar que o pecado é normal de tal maneira que nós não reajamos a ele admirados com as coisas pecaminosas. Veja só, os homens piedosos da Bíblia sempre admiraram incredulidade e pecado, de maneira que eles clamavam a Deus: Deus, mude isso, intervenha. O Salmo 119 diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada.
Se você lê o livro de Abacuque, ele fala: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer nada? Ao ver pecado acontecendo. Então veja que ali Jesus estava maravilhado pelo fato do pecado não tornar o coração dele insensível. E é isso que tem que acontecer conosco, ou seja, o pecado não pode tornar o nosso coração insensível. A gente não pode ver o noticiário cheio de sangue na TV, né? Praticamente salpicando sangue na TV, e olhar para aquilo como se fosse normal. A gente não pode olhar para a igreja e ver as pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus e achar assim, isso é normal. Não, isso não é o que deveria acontecer. Isso não é bom. Mas o problema é que a gente está insensível. Está insensível. Eu tenho um amigo que é pastor, que teve uma vez que ele viu uma cena de coito homossexual na rua. Ele ficou um mês chocado, mal dormia. Hoje as pessoas passam e veem essas coisas na rua e acham normal. Há um tempo atrás eu ouvi que um pai, num outro país, tinha um filho com problema mental e que ele pagava pessoas para abusar do filho dele. Meu amigo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, um mês tentando tirar aquilo da minha cabeça, com raiva daquilo. Mas hoje as pessoas ouvem essas coisas como se a gente estivesse ouvindo o resultado do jogo do Brasileirão. Nem aí. Jesus não fez isso. Ele se importou com o pecado. Tanto que ele foi para outros lugares pregar o Evangelho. Ele saiu dali e foi pregar o Evangelho para outros lugares, ser recebido e ali chegar à salvação. E veja então que ele não deixou de fazer o bem, ele só foi fazer o bem em outro lugar. E é assim que a gente tem que ser. Quando a gente não tiver a oportunidade de fazer o bem num lugar, devemos procurar outro para fazê-lo. Sobretudo os pastores. Então, em primeiro lugar, como viver esse texto? Nós vimos aqui como os homens são inclinados a subestimar as coisas que eles estão familiarizados com elas. Imagine que você fosse uma pessoa criada na roça e fosse a primeira vez que você chegasse na cidade, né? Só que sua roça é roça mesmo, não tem luz, não tem nada, e você visse a luz pela primeira vez assim, né? Você ia ficar maravilhado, não ia? E depois de um mês, você não estaria nem aí mais para ela, não é? Isso tem acontecido com as coisas espirituais da nossa vida. E veja que foi por isso que Nazaré se escandalizou de Jesus. Eles achavam inconcebível alguém que viveu tanto tempo no meio deles, cujos irmãos e irmãs eles conheciam, mãe, pai, tudo. Eles achavam inconcebível que essa pessoa fosse o mestre deles. Ou seja, a familiaridade deles com Jesus não gerou fé, gerou ódio, ira, preconceito. Por isso nada é mais perigoso para a alma do que a gente se acostumar com o que é sagrado. Veja que a origem de Jesus, a profissão de Jesus, foi obstáculo para os seus conterrâneos. Então, a nossa origem às vezes na igreja, o fato da gente ser crescido nas escolas dominicais, tem gerado às vezes repulsa em muitas pessoas. Cuidado com isso. Quando você começar a ver que a sua leitura da Bíblia, a sua oração, os cultos, as pregações, os sacramentos não mexem mais com você, clame a Deus, tira isso da minha vida. Se as coisas espirituais que devem ser prazerosas e nos impactar não causam nada em você, tem alguma coisa errada. É igual uma pessoa que tem lepra, né? Hanseníase. Você pode pegar ali e furar o braço dela que ela não vai sentir nada. Você sabe que tem alguma coisa errada. Infelizmente hoje a maioria dos cristãos estão com hanseníase cristã, não sente mais nada.
Em segundo lugar, tome cuidado com a familiaridade com o pecado. Nós estamos no meio de tanta corrupção que hoje a gente acha normal aquilo que a gente tem visto. Como eu citei aqui o caso, né? Hoje a gente acha normal uma pessoa ser vagabundo e você sustentar o vagabundo. Isso não é normal. Nunca foi normal. Mas as pessoas acham que isso é normal e até bonito. Meu irmão, não deixa a corrupção desse mundo te insensibilizar de tal maneira que você não sente mais o pecado na sua volta. Jesus se admirou com aquelas pessoas e o pecado delas. Você tem que se admirar, entre aspas, negativamente, com a maldade humana. Se você ficar insensível em relação ao pecado, qual a alegria de perdão que você vai ter? Qual o proveito da graça na sua vida? Não deixe isso acontecer. Não deixe o pecado te dominar de tal maneira que a imoralidade seja algo comum para você. Isso tem sido muito comum nas igrejas. Por exemplo, né? Eu sei que a gente gosta de filme, de série, de coisas do tipo. Só que os filmes, séries hoje têm cenas que são imorais, não é? Mas quantas pessoas veem aquelas cenas e não sentem nada? Como se não estivesse vendo nada de errado. Está errado com você. Você já foi dominado de tal maneira que você não sente asco mais por aquilo. Tem um problema aí. Em terceiro lugar, o perigo do conhecimento separado da fé. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fez coisas extraordinárias, reconhecia que ele tinha uma grande sabedoria, tanto que eles fizeram aquelas 3 perguntas, né? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa? Como se fazem maravilhas? Mas veja, eles tinham a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé. Por quê? Porque eles não puderam explicar como que Jesus estava fazendo tudo aquilo. Então, se eles não puderam explicar, eles rejeitaram. Eles levantaram muros de incredulidade, se defendendo contra a verdade da palavra. Então, o contraste entre humilde carpinteiro e profeta sobrenatural foi muito grande para eles. E o que eles escolheram? A descrença. A descrença. Infelizmente, é isso que tem acontecido. As pessoas olham e falam assim: como é que eu vou explicar um Deus que criou todas as coisas do nada? Não sei, então eu acredito no Big Bang. Como é que eu acredito numa mulher que deu à luz virgem? Ah, não tem como não. Então Jesus teve um pai humano que era José. E assim vai. E aí acabou a salvação. Não tem salvação para uma pessoa assim. Cuidado. Em quarto lugar, nós temos nesse texto um grande consolo na experiência de Jesus para muitos daqueles que fazem parte do povo de Deus hoje. Primeiro, há um consolo para os ministros que são fiéis, que às vezes se desanimam diante da incredulidade do povo, dos seus ouvintes que lhe ouvem todo domingo. É desanimador ver que você prega todo domingo, fala que não pode desobedecer e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Mas tem um consolo aqui, isso aconteceu com Jesus, então tem que acontecer comigo também. Há um consolo para os crentes, que no meio dos seus familiares se sentem sozinhos, porque os seus familiares se apegam ao mundo e não querem saber da fé deles. Lembre-se, irmãos, nós estamos bebendo o mesmo cálice que Jesus bebeu aqui. Lembre-se, Jesus foi desprezado por as pessoas que melhor lhe conheciam. Então aprenda: a conduta mais coerente possível não vai fazer as pessoas que estão ao nosso redor adotarem as nossas opiniões, o nosso ponto de vista, a verdade da palavra, tal como essas pessoas em Nazaré. Então, que eu e você saibamos
que essas entristecedoras palavras de Jesus, não há profeta sem honra senão na sua terra, se cumpre diariamente nas nossas vidas, lá no nosso emprego, na nossa casa, na nossa igreja, infelizmente. Mas tire disso um consolo. Isso aconteceu com Jesus, e Jesus venceu essas coisas. Em quinto lugar, veja que Jesus não envergonhou-se de trabalhar com as suas próprias mãos e duramente. Quando você lê de novo esse texto, lembre-se, não há pecado algum na pobreza e no trabalho duro. Nunca eu e você vamos precisar nos envergonhar de sermos pobres, a não ser que a pobreza tenha havido na nossa vida por causa do nosso pecado, ou seja, a gente torrou o dinheiro, viveu de maneira errada. Aí você vai ter que ficar com vergonha da pobreza. Mas jamais despreze as pessoas que são pobres. Às vezes a gente olha para as pessoas que são pobres, né, com um olhar de soslaio assim, sabe? Não. Desgraça é uma pessoa ser dada à jogatina, ser um alcoólatra, ser um homem ganancioso, ser um mentiroso, ser um roubador de Deus por não dizimar e ofertar. Isso é uma desgraça. Mas trabalhar com a própria mão e ganhar o pão com o suor do rosto, isso é bíblico. E a ideia de Jesus trabalhar como carpinteiro deveria lançar os nossos pensamentos altivos de riqueza como algo estrondoso, maravilhoso, o melhor do mundo. Jesus foi a pessoa mais feliz desse mundo, com certeza. E ele não tinha um tostão furado, nenhum. Ou seja, não é desonroso você ocupar uma posição como a do Filho de Deus, ser um pobre, contanto você seja honesto, trabalhe e faça isso para a glória de Deus como ele fez. Hoje nós estamos vivendo, um período difícil, Os jovens não querem mais trabalhar, os jovens querem ficar na casa do papai e da mamãe até 40 anos, Tá difícil. Nós estamos precisando de ler a Bíblia para essas pessoas, E a última aplicação: quão pecaminoso, quão terrível, quão desgraçado é o pecado da incredulidade. Você reparou que nesse texto nós temos duas expressões notáveis para falar sobre isso? Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre e admirou-se da incredulidade deles. A primeira expressão mostra que a incredulidade tem o poder de furtar dos homens as melhores bênçãos. E a segunda expressão mostra que a incredulidade é um pecado irracional e suicida, que deixou até o Filho de Deus admirado. Então nunca vai ser demais a gente vigiar contra o pecado da incredulidade. Por quê? Esse pecado ele é tão antigo que ele começou lá no Éden, quando o diabo falou para a mulher assim que ela não morreria, enquanto Deus tinha dito: certamente morrerás. A incredulidade levou a humanidade inteira para a morte física e espiritual. A incredulidade fez com que o povo de Deus andasse 40 anos no deserto sem entrar na terra prometida. A incredulidade é o pecado que especialmente está enchendo o inferno, porque Marcos 16 diz: quem porém não crê será condenado. Então a incredulidade é um pecado tolo, inconsequente, porque leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, fecharem os olhos ao mais límpido testemunho da verdade, e ainda pior, crer nas bobagens do diabo. O pior é que a incredulidade é o pecado mais comum do mundo. Milhões são culpados. E pior ainda é que a incredulidade está engraçado nas igrejas. Jesus mesmo disse, São 3 solos maus e um solo bom. Há muitos incrédulos no meio do povo de Deus. Que Deus nos dê graça para que nós não sejamos desses incrédulos, mas daqueles que têm em Jesus a pedra angular, a pedra de salvação. Vamos nos alimentar de Cristo?
Vou chamar o Edmar aqui à frente e também o Bruno. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vou abrir a palavra do Senhor em Marcos 14. Vou falar da ceia do Senhor. Marcos 14, versos 22 a 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, dando graças, e deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, naquele fatídico dia, os apóstolos todos traíram o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fez uma grande bondade para com eles, lhes deu um alimento espiritual. Afinal, o próprio diabo queria peneirá-los como trigo. Ele mesmo disse isso para Pedro, onde Jesus estava fortalecendo os seus discípulos. Além disso, Jesus estava substituindo o sacramento da antiga aliança, que era a Páscoa, pelo sacramento da nova aliança, que é a Santa Ceia do Senhor, que em significado espiritual é a mesma coisa. A Páscoa apontava para um cordeiro que morria pelo pecado do povo. A Santa Ceia aponta: Jesus é o cordeiro que morreu pelo pecado do povo. Então, essa Santa Ceia traz essa realidade espiritual. Jesus morreu pelo seu povo, por muitos, não todos, por muitos, aqueles que creem nele, aqueles que o amam. Então veja, queridos irmãos, que este memorial é também um alimento espiritual, em que Deus nos concede graça, esse bem que a gente tanto precisa do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito sério participar da Santa Ceia, e há critérios para isso. Aqueles que participam são membros de uma igreja, genuinamente igreja. Basta ser uma plaquinha lá de igreja cristã, tem que ser de fato cristã, genuinamente igreja. Ser membro e estar em comunhão, ou seja, não estar em disciplina em relação à igreja do Senhor. Além disso, é preciso nos examinar, como diz Paulo. Ver o quê? Nós somos pecadores, imerecedores dessa graça, mendigos à mesa do grego, e se estamos participando é só por causa de Jesus. Não tem nada que lhe permita, ou me permita, nos permita tomar dessa Santa Ceia. Existe mérito na gente. Então nunca se aproxime dessa mesa com essa pretensa ideia de que você merece estar aqui. De jeito nenhum. Nós não merecemos essa bênção. É dado por Deus para nós. E por fim, a gente vai aprender que nessa mesa do Senhor, os elementos não se transformam no sangue de Cristo, no corpo de Cristo. Por isso que nossas igrejas não têm altar. Eu vejo que alguns irmãos chamam isso aqui de altar. Isso não é altar. Altar é lugar de sacrifício. O autor de Hebreus diz que Jesus morreu de uma vez por todas. Ou seja, não existe um novo sacrifício de Jesus. Nós temos culto, o altar jamais. Porque Jesus fez um único sacrifício por nós. Tendo isso em vista, estes elementos não se transformam no sangue do corpo de Jesus. Ou seja, um novo sacrifício de Jesus. Isso é uma ideia equivocada. Porque Jesus então estaria morrendo de novo, significando que o sacrifício dele não valeu de nada. Isso não é verdade. No entanto, mesmo que não se transforme, tem benefícios espirituais. Pela fé, o Espírito Santo nos alimenta.
pela fé, Ele nos concede a graça que a gente não precisa. Tendo tudo isso em consideração, vamos orar para que Deus nos abençoe nesse momento e Deus nos alimente de Jesus. Senhor Deus, Pai amado celeste, lhe agradecemos, ó Deus, por esse momento que vamos tomar a ceia do Senhor. Sabedores de que Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos do Senhor. Sabedores de que Jesus salvou pessoas que não mereciam. E sabedores de que Cristo é o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o teu Filho, ó Deus. Louvado seja essa grande bênção da salvação na morte e ressurreição de Jesus. Que nessa noite nosso coração venha se maravilhar com o fato de Jesus morrer por nós, com o fato de que coisas tão singelas como essas, pelo poder de Cristo, nós sermos alimentados. Dai-nos graça, Deus, para que diante disso então tenhamos prazer em tomar a ceia do Senhor, tenhamos santo temor de tomar a ceia do Senhor, porque Deus, eu sei e falo com todas as letras, nós não merecíamos estar à mesa do teu Filho, nosso Rei, mas já que estamos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou, nos alimente de Jesus, para que, ó Deus, não sejamos incrédulos e acostumados com o pecado como o povo de Nazaré, porque nós somos tão fracos quanto aqueles que rejeitaram Jesus. Nos dê graça, Senhor, de tomar Cristo para a nossa salvação, nos dê graça de Jesus ser precioso aos nossos olhos, nos dê graça de termos deleite e gozo no teu Filho amado, e nos dê, ó Deus, o perdão de pecados que tanto precisamos para tomar aqui agora graça e não juízo sobre as nossas vidas. E eu lhe imploro, tire esses elementos do uso comum, use-os, ó Deus, espiritualmente, para que a tua igreja seja edificada, para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos disso, ó Deus, nós precisamos disso. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse: "Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim." Aqueles que forem participar, se coloquem de pé, tomem o alimento, para que os irmãos os vejam, os notem. Este é meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver nosso Senhor ceado, Ele também tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim." E veja que todos beberam do cálice. Ou seja, a verdadeira Santa Ceia não é só o ministro que toma do cálice, todos tomam do cálice, como Jesus fez com seus apóstolos. Então, aqueles que tomaram o pão também devem tomar do cálice do nosso Senhor e Salvador.
teu cálice, a nova aliança, meu sangue. Queridos, vamos nos colocar de pé e orar, encerrando o culto nessa noite. Senhor Deus, lhe agradeço por um momento singelo, mas maravilhoso da ceia do Senhor. Agradeço pela palavra da verdade que nos é dada. Agradeço por Jesus, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Salvador. E peço a Deus que aquilo que aconteceu com Nazaré não aconteça conosco, com as nossas vidas, com a nossa igreja. Não nos deixe, ó Deus, nos familiarizarmos com o santo culto, com a pregação, com a oração, com a leitura, com os sacramentos, com a vida devocional, de tal maneira que essas coisas, ó Deus, já não façam nada nos nossos corações. Se isso está acontecendo conosco, perdoa-nos, muda a nossa sorte, de maneira que essas coisas venham nos impactar, venham mudar as nossas vidas, venham gerar cada vez mais interesse santo em Jesus Cristo. Não permita, ó Deus, que o pecado seja tão corriqueiro na nossa vida e algo tão, ó Deus, natural a nós, que nós não sintamos mais o pecado na nossa vida e ao nosso redor. Por favor, nos dê sensibilidade em relação ao pecado e que nós venhamos admirar da incredulidade do nosso coração em primeiro lugar, para então arrependermos e deixarmos o pecado, essa vida que desagrada ao Senhor. Nos dê verdadeira fé e arrependimento e faça com que os privilégios espirituais sejam usados para o nosso bem, para a nossa salvação. Ó Deus, ser propício a esses pecadores que nós somos, porque nós não merecemos essa graça. Ajude a nossa igreja, ajude cada família aqui, cada irmão aqui, e a igreja do Senhor, que em sua maioria tem sido como Nazaré, se maravilhado pelas coisas do mundo, mas deixado Jesus de fora da igreja. Tenha misericórdia, eu lhe imploro, para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que eu peço essas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito da promessa estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.